Sejam todos bem-vindos para o nosso estudo bíblico semanal. Nosso estudo bíblico semanal é apresentado aqui através do canal Palavra e Essência. Se você não é inscrito ainda no canal, por favor, se inscreva e compartilhe nas suas redes sociais. O meu objetivo aqui é expor a palavra de Deus, expor o texto bíblico, de modo que aqueles que a ouçam possam compreender e crescer espiritualmente. Estamos fazendo uma série de estudos no livro de Salmos. Hoje vamos estudar o Salmo 19. O Salmo 19 traz como subtítulo o Deus que se revela na criação e em sua palavra. Diz assim: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia declara isso a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Sem discurso nem palavras. Não se ouve a sua voz, mas sua voz se faz ouvir por toda a terra, e suas palavras até os confins do mundo. Ali pôs uma tenda para o sol, que como um noivo sai do seu aposento e como herói se alegra a percorrer o seu caminho. Sai de uma extremidade dos céus e percorre até a outra extremidade. Nada se esconde do seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e inteiramente justos. São mais desejáveis que o ouro, sim, do que muito ouro puro, mais doces do que o mel que goteja dos favos. Também o teu servo é advertido por meio deles, e há grande recompensa em segui-los. Quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que me são ocultos. Guarda também o teu servo da arrogância, para que não me domine. Então serei íntegro e ficarei limpo de grande transgressão. As palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, minha rocha e meu redentor. Este salmo, como eu disse nas outras vezes, também é um cântico. No original tem um subtítulo que diz ao regente do coro, Salmo de Davi. É o salmo que revela Deus, onde Deus se revela na criação e onde Deus se revela na sua palavra. Os estudiosos dizem que do versículo 1 a 6 trata-se da teologia natural e dos versículos 7 em diante da teologia revelada. Teologia natural, a teologia da criação, da natureza, e a teologia revelada, as escrituras sagradas e o que nelas se contém. E então, o Salmo começa dizendo que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. O universo, o firmamento, os céus proclamam a glória de Deus. O grande templo do universo, o grande templo de Deus, onde está? O grande templo de Deus é o céu, o firmamento, é o universo, o grande local de adoração. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia obras das suas mãos. Isso me remete a João capítulo 4, quando Jesus encontra a mulher samaritana, e esta, depois de descobrir que Jesus era o Cristo, o Messias, ela diz: olha, os samaritanos dizem que o local de adoração é aqui no Monte Gerizim, mas os judeus dizem que não, que é em Jerusalém, no templo de Jerusalém. E Jesus disse: olha, os verdadeiros adoradores não adoram num lugar feito
por mãos humanas, nem no templo em Jerusalém, nem no templo do Monte Gerizim dos samaritanos, não. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então, onde é o templo de adoração? Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. É em espírito e em verdade que eu devo adorar. E qual é o local? O local é o universo, é os céus, é o firmamento, é a natureza. Este é o local onde eu devo adorar em espírito e em verdade, porque os céus e o firmamento revelam Deus, é o Deus que se revela na criação, é na criação que eu devo adorá-lo. E aqui está dizendo que Deus se revela na criação. Isso me remete também a Romanos capítulo 1, versículos 19 e 20, quando Paulo está argumentando que tanto judeus como não judeus não têm desculpa de não conhecerem Deus, porque diz assim, porque o que se pode conhecer sobre Deus é manifesto, porque Deus lhes manifestou, pois os seus atributos invisíveis, seu eterno poder e divindade, são vistos claramente desde a criação do mundo e percebidos mediante as coisas criadas, de modo que todos os homens são indesculpáveis. Os céus proclamam a glória de Deus. Deus se faz conhecer na criação, no universo, no firmamento, nos céus, na terra, em tudo que Ele criou, manifesta a glória de Deus. E o salmista destaca que um dia declara isso a outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite. Milimetricamente os dias acontecem, as noites acontecem. Milimetricamente os astros do universo funcionam, os planetas do universo funcionam. Se o eixo do movimento de translação da Terra for sair 1 milímetro que seja do seu lugar, desequilibra todos os ecossistemas do nosso planeta Terra. Ou seja, tudo está controlado milimetricamente por Deus. Porque um dia, como é que ele disse? Um dia declara isso a outro dia e uma noite declara a outra noite. Ou seja, se dá a conhecer a outra noite. Ou seja, milimetricamente os planetas funcionam nos seus movimentos, os astros funcionam e assim proclamam a glória de Deus. É Deus se revelando na natureza. E diz o texto, sem discurso, nem palavras, não se ouve a sua voz, mas a sua voz se faz ouvir por toda a terra, e suas palavras até os confins do mundo. Ali pôs uma tenda para o sol. Ou seja, o universo todo, como eu disse, funciona milimetricamente sem dizer uma palavra. Mas tudo isso funcionando é a voz de Deus no universo. Então Paulo, quando diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus, em Romanos capítulo 10, ele vai falar algum detalhe nesse sentido também, dizendo que a voz de Deus se faz ouvir no universo. Portanto, a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Cristo. Mas pergunto, será que não ouviram? Claro que ouviram. A sua voz ecoou por toda a terra, as suas palavras até os confins do mundo. A voz de Deus, diz aqui, mas a sua voz se faz ouvir por toda a terra e suas palavras até os confins do mundo. Ali Deus pôs uma tenda para o sol, figurativamente falando. Enfim, Deus se revela na natureza. E a partir do versículo 7, então, o salmista passa a falar da revelação de Deus escrita. E ele diz assim, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma.
Que lei do Senhor? Não é só as leis lá do Antigo Testamento, mas as palavras do Senhor reveladas, as palavras de Deus reveladas nas Escrituras. Diz o salmista que esta palavra do Senhor é perfeita e restaura a alma, é refrigério para a alma, diz o Salmo 23. E mais do que isso, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Paulo, escrevendo numa das suas cartas, ele diz que mesmo que nós sejamos infiéis, Deus permanece fiel. E é isso que o salmista diz: o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Quem estuda as Escrituras Sagradas se torna sábio. Quem lê a Bíblia diariamente, quem estuda a Bíblia se torna uma pessoa sábia, porque Deus dá sabedoria aos simples. E diz mais: os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração, traz paz ao coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Esta expressão faz-me lembrar a oração de Paulo aos Efésios, quando ele está escrevendo aos Efésios, e ele faz uma oração logo no primeiro capítulo, a partir do versículo 15, e no versículo 18 ele diz: sendo iluminados os olhos do vosso coração. Tem que ler o 17 também para entender. Ele está orando e dizendo, pedindo para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, sendo iluminados os olhos do vosso coração, para que saibais qual é a esperança do chamamento que ele vos fez, quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos. E aqui o salmista diz que os preceitos, o mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Paulo lá ora para que sejam iluminados os olhos do nosso coração, que a nossa mente seja clara, que a nossa mente seja iluminada pelo Espírito Santo. E aqui o salmista diz que é o mandamento do Senhor que ilumina os olhos. Aliás, o salmista também diz no Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Ilumina os meus olhos. A palavra do Senhor ilumina os meus olhos. E daí ele fala, o temor do Senhor é limpo e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e inteiramente justos. Os seus julgamentos, os seus juízos, aquilo que Deus revela de si mesmo. Os juízos do Senhor são verdadeiros e inteiramente justos. E o salmista diz e se deleita nisso, são mais desejáveis que o ouro, sim, do que o muito ouro puro, mais doces do que o mel que goteja dos favos. Assim são os preceitos do Senhor, os juízos do Senhor, assim é a palavra do Senhor. É mais doce do que o mel e mais desejável do que o ouro puro, ele diz. E a partir do versículo 14 faz um outro parágrafo, o salmista faz um outro parágrafo, e então ele fala de si mesmo e de como ele deseja esta revelação, seja da natureza, seja da revelação escrita, como ele deseja isso. E diz o versículo 11, também o teu servo é advertido por meio deles, dos juízos de Deus. Também o teu servo é advertido pelos mandamentos do Senhor, é uma paráfrase. E a grande recompensa em segui-los, já disse lá atrás, que traz sabedoria para as pessoas. E no versículo 12 ele faz uma pergunta, quem pode discernir os seus próprios erros? E ele mesmo responde, absolve-me dos que me são ocultos. Porque quando eu estudo a palavra de Deus, quando eu leio esta lei perfeita que restaura a alma, então eu me vejo nela. E então ela revela os meus pecados, os meus próprios erros,
E a oração do salmista é: absolve-me quando eu nem sei que estou errando, absolve-me dos erros que me são ocultos. E o versículo 13: guarda também o teu servo da arrogância. Olha só, diante dessa grandeza da revelação, dos céus que proclamam a glória de Deus, do firmamento que anuncia a obra das suas mãos, da revelação perfeita de Deus, dos juízos perfeitos de Deus, ele ora: guarda o teu servo da arrogância, para que não me domine, para que ela não me domine. Então serei íntegro e ficarei limpo de grande transgressão. Não deixe a arrogância me dominar, porque então eu ficarei íntegro e ficarei limpo de grandes transgressões. Porque é a palavra de Deus que vai limpando a nossa mente, que vai iluminando os nossos olhos, para que nós vejamos o caminho correto e assim andemos nos caminhos do Senhor e sejamos íntegros como o salmista orou. Então livra-me da arrogância, não deixa eu ser arrogante, porque se eu for arrogante, eu não vou dar ouvidos aos preceitos do Senhor. A lei do Senhor que é perfeita e restaura a alma. Então, se eu for arrogante, eu não serei íntegro, mas livra-me da arrogância, para que eu seja íntegro e ficarei limpo de grandes transgressões. Jesus disse para os seus discípulos: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Esta palavra é que vai limpar a minha mente, que vai limpar o meu coração, para que eu seja íntegro. Tanto que ele termina o Salmo com o versículo 14, dizendo uma poesia muito linda: que as palavras da minha boca, ou que as palavras dos meus lábios e a meditação do meu coração sejam agradáveis na tua presença, ó Senhor, minha rocha e meu redentor. Por final, então, ele ora que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração, ou seja, o que eu falo e o que eu penso, devem ser agradáveis a ti, ó Senhor. Sejam agradáveis na tua presença. Que a minha palavra, o meu pensamento, seja agradável a Deus. Mas esse pensamento, esta palavra, essas minhas palavras serão agradáveis a Deus se eu der ouvidos à sua teologia natural, ao Deus que se revela na natureza, e se eu der ouvidos à revelação falada, às Escrituras Sagradas, e colocar essas Escrituras na minha mente, no meu coração, que então as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, ó Senhor. Cantava uma música com esse versículo na minha pré-adolescência, na minha adolescência, na igreja onde eu cresci, em Caxias do Sul. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, ó Senhor. E que assim seja com cada um de nós. Que as tuas palavras, que o meditar do seu coração, que as minhas palavras, que o meditar do meu coração, da minha mente, sejam agradáveis na presença do Senhor, que fez todo o universo, e que o universo proclama a glória de Deus, e que a lei do Senhor, a lei revelada, é perfeita e restaura a alma. Muito obrigado por me ouvir. Que Deus os abençoe em nome de Jesus.